Fala pessoal, tudo bem? Tudo em ordem por aqui? Então vamos lá, vamos dar seguimento aí no nosso conteúdo, né? É importante a gente aí seguir no desenvolvimento e eu vou passar aí para vocês uma revisão um pouquinho aí sobre programação web, antes de mais nada, tá? E aí conforme as aulas forem desenrolando, nós vamos desenvolvendo aí em conjunto alguns modelos de programação. O objetivo final nosso é conseguir fazer um software que tenha um cadastro de usuário, efetue um login e tenha lá um cadastro de cliente ou um cadastro de produto. Aí vocês podem ficar à vontade, ou por exemplo, tem o pessoal aí que tem a aplicação aí para fazer a luva, né? Pode fazer um cadastro de recursos para a luva, palavras, usuários, ranking, né? Vocês podem utilizar aí vários recursos nesse sentido dentro dessa estrutura básica que eu vou passar, tá? Bom, o que eu gosto de sempre salientar e a gente nunca deve esquecer, programação ela é uma ciência exata, mas ela não tem uma única forma de fazer, tá? Se você pegar 10 programadores terão visões diferentes sobre não só sobre as linguagens, mas muitas vezes sobre a própria linguagem que ele utiliza. Nós aqui no curso, nós adotamos um pacote Microsoft, né? Então nós seguimos uma estrutura do C#, né? E entre os próprios professores do curso, se vocês forem fazer perguntas, provavelmente cada um tem uma visão distinta sobre a questão aí da linguagem de programação em si, né? Eu particularmente gosto muito do C#, gosto muito de utilizar o Visual Studio, tá? Eu posso programar tanto utilizando o C#, que é uma variante da linguagem C, tá? Então, às vezes o pessoal esquece que existe uma linguagem mãe, que é a linguagem C, né? E aí a gente tem o C++, o C# e outras variantes aí de C, tá? Onde cada empresa tem a sua... é proprietário da sua, digamos assim, versão da linguagem, né? A C# é de propriedade da Microsoft e ela integrou aí com o Visual Studio. Ela se popularizou muito aí de 2012 para frente, né? Ainda é uma das linguagens mais utilizadas, né? O pessoal às vezes pergunta, mas será que se usasse o Python, se usasse isso, se usasse aquilo? Eu sempre respondo para os meus alunos que nós temos espaço para qualquer linguagem de programação aí no mercado, inclusive para o pessoal mais antigo aí que programa em Clipper ou em COBOL. Se a gente for procurar aí, continuamos tendo espaço para isso, né? Então, qual é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta é aquela que você consegue se adaptar melhor, né? Então, eu gosto particularmente do C#, acho uma linguagem extremamente dinâmica, e com a mesma linguagem a gente consegue programar aí para várias plataformas, né? Podemos desenvolver aplicativos para celulares, tablets, aplicações via web e aplicações desktop, né? Que o pessoal tem o hábito aí de dizer que o desktop morreu, mas eu vejo muita aplicação ainda legada no desktop, vejo muita aplicação comercial ainda para desktop, né? A gente pensa muito em São Paulo, onde a gente tem uma internet melhor, uma estrutura melhor, mas a gente sai um pouco dessa nossa região central e começa a espalhar, a gente enxerga muito desktop, principalmente porque muitas empresas não têm estrutura para manter uma estrutura de internet, uma estrutura de aplicação em servidor, né? Isso gera custo, isso não é das coisas mais baratas para as empresas manter. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da web propriamente dito, né? Então aqui a gente vai utilizar o C#, né, baseado no Visual Studio, certo? Utilizando para desenvolvimento o .framework, o Net Framework. Tá? O Net Framework hoje ele está na versão 4.7. E aí você tem aí, por exemplo, dentro da plataforma do Visual Studio, várias versões aí para Net Framework, né? Por exemplo, você pode começar aí desenvolvendo
com a versão 2, que é um framework bem antigo, e até a versão última, que é a versão 4.7.2. Como escolher a versão que você vai utilizar? Às vezes a gente fica na dúvida, eu devo fazer na 4.6, na 4.7, na 4.5, faço na 3, faço na 4, né? Bom, eu adoto duas regras, tá? Eu particularmente evito sempre usar a última versão. Eu sempre procuro usar a penúltima versão, né? Então, por exemplo, temos as versões 4, 4.6, 4.7. Então, ao invés de eu usar a 4.6, eu prefiro utilizar a 4.7. Desculpa, em vez de eu usar a 4.7, eu prefiro usar a 4.6, que é uma versão que está mais estável, já está aí há mais tempo no mercado, já teve alguns bugs corrigidos, tá? A 4.7.2 já é uma versão que tem correções. A 4.7 pura, ela ainda tem alguns bugs de versão. Mas isso não é a grande questão, geralmente não é através disso que eu decido aonde eu vou implantar, né, ou melhor, sobre qual framework, qual versão de framework que eu vou implantar a minha aplicação, tá? O que geralmente faz com que eu decida é aonde eu vou hospedar a minha aplicação. E aonde eu vou hospedar a minha aplicação tem muito a ver com a questão de qual a versão que o servidor me oferece, né? Então, se eu tiver um servidor que me ofereça no máximo a versão 4.6, eu não consigo, não adianta eu querer desenvolver na versão 4.7, porque não vai funcionar, tá? Ele vai ter umas limitações e aí provavelmente eu vou ter algum problema aí na atualização da versão ou na publicação, né? Então, eu indiquei para vocês aí na nossa última aula um servidorzinho gratuito. Nas próximas aulas, ou antes de nós fazermos a aula da publicação, eu coloco aí o link, né? Faço um passo a passo de como criar conta, novamente, para a gente poder ir lá. Qual a versão que eles oferecem? Eles oferecem a versão 4.6. Então, se eu colocar uma aplicação 4.7, provavelmente eu vou encontrar algum momento de incompatibilidade, né? Então, eu opto sempre pela versão do meu provedor, né, do meu servidor, do meu host, né? Quem for usar, por exemplo, o Azure da Microsoft, pode ficar tranquilo que ele vai sempre estar atualizado para a última versão, né? Eu tenho utilizado muito nas minhas aplicações comerciais um host da Host Azul, tá? Depois eu também coloco nos materiais adicionais o link, tá? Esse já não é gratuito, esse já é um host pago. Mas ele funciona muito bem, ele tem me atendido muito bem. Ele tem banco de dados tanto MySQL quanto SQL Server, né? Então não tenho do que reclamar. Ele tem me atendido e muito aí nos últimos tempos, tá? O que eu vou indicar para a gente fazer, para a gente aprender, é um host gratuito, tá? Ele tem um banco de dados SQL com até 10 megas. E aí uma limitação aí de hospedagem, uma limitação de horas de funcionamento, porque a ideia dele é ser grátis. E depois, se você quiser continuar nele, você faz um upgrade, passa para uma versão paga e começa aí a utilizar isso daí. Bom, falando um pouco mais especificamente sobre a questão do desenvolvimento, tá? Primeira coisa, existem vários paradigmas de desenvolvimento. Então, por exemplo, tem os paradigmas em multicamadas, temos aí o paradigma das 3 camadas, das 5 camadas, né? Eu particularmente tenho adotado o paradigma das 3 camadas, né? O modelo Model, View e Control, tá? É obrigatório você fazer em camadas? Não, não é obrigatório. Você pode fazer vários tipos de formatos, vários tipos. Você pode fazer programação estruturada, ainda existe o formato do desenvolvimento estruturado, tá? Você pode fazer no próprio Visual Studio, você pode desenvolver a questão aí da programação estruturada, né? E você pode desenvolver ela em camadas.
Qual a diferença de estilos de camadas? Tá? A diferença é que basicamente depende em quantas pessoas você trabalha no desenvolvimento do seu software. Se você trabalha em várias pessoas, né, quanto mais pessoas, significa que mais facilmente você poderá delegar as tarefas. Então, um vai trabalhar na view, né, que é a parte de tela, outro vai trabalhar no modelo, outro vai trabalhar nas regras de negócio, né? Agora, se você trabalha sozinho, eu sempre aconselho que você faça o mais enxuto possível. Cria uma estrutura de separação lógica, tá? Eu faço uma estrutura de separação lógica, uso o próprio modelo de desenvolvimento em camadas que o Visual Studio me oferece, e a partir daí eu começo a incluir camadas quando necessário e se necessário. Mas raramente eu passo das 3 camadas, no máximo de vez em quando eu crio uma 4ª camada e eu separo. Mas o que é esses tais de camadas, né? Então olha só aí esse pequeno modelo aí que eu coloquei nesse slide, né? Esse slide aí, ele é do guia ASP.NET MVC, tá? Que eu apenas usei a figura, porque a figura ela tá extremamente didática, né? Então o que nós temos aí? Nós temos aí o modelo MVC, que é um modelo de modelo, controle e visão, né? O paradigma de modelo, controle e visão. Então eu tenho basicamente aí 3 camadas, né? A primeira camada é essa camada do model, né? O model é um modelo, né? O que é um modelo? O modelo ele representa todas as entidades. E vocês notem que o linguajar ele parece ser complexo, mas depois que a gente entende essa questão dos jargões, né? Porque toda profissão tem os seus jargões, né? Quando a gente começa a entender essa questão dos jargões, isso fica extremamente simples, né? Então, o que são entidades? Entidades basicamente são as tabelas que nós temos no banco de dados. Evidentemente que a gente vai encontrar outros tipos de definições, a gente pode encontrar várias explicações sobre essa questão do conceito, né? Mas basicamente as entidades ela é uma espécie de modelagem de dados, tá? Então o que acontece? Eu dentro das entidades, dentro dos modelos, eu começo a criar atributos, né? Então eu vou criando atributos. Por exemplo, lá eu tenho lá as entidades dentro do meu banco de dados. Eu tenho uma entidade de usuários, né? O que é a entidade de usuários, né? Quais são os usuários que vão ter acesso ao meu sistema? Então, por exemplo, quais são as propriedades que esse usuário vai ter, né? Um usuário ele tem um nome, um usuário ele tem uma senha, um usuário tem um e-mail, tá? Um usuário pode ter um nível de acesso, um usuário pode ter lá um username, né, um nome de usuário, além do nome da pessoa, que eu quero saber que é um usuário, eu posso ter um username que é um nome de acesso. Então muitos softwares optam por fazer o login através do e-mail e outros softwares optam para fazer o login através de um username, tá? Vamos passar um modelo que tanto faz, você pode escolher se vai ser via username ou login, basta fazer uma pequena alteração, tá? Então, a classe modelo representa as entidades e cada entidade tem as suas propriedades. Então, se eu tiver lá uma tabela de clientes, uma tabela de usuários, uma tabela de produtos, uma tabela de vendedores, uma tabela, sei lá, de endereços, uma tabela de grupos de clientes, tudo isso viram entidades, tá? Dentro do meu banco de dados, as tabelas, né? E dentro do meu modelo, as entidades, né? E aí cada entidade passa a ter o seu modelo, né? Então eu vou daqui a pouco representar aí um modelo de uma entidade, né? Deixa eu fazer já um salve aqui da entidade que ele vai facilitar a compreensão disso daí, tá? Eu vou demonstrar como é que fica um modelo de entidade. Enfim, eu posso simplesmente criar vários modelos
conforme eu vou necessitando. E aí esses modelos eles podem ser relacionados ou não, né, entre si. Também vamos falar aí sobre o que é a questão do relacionamento, tá? E toda vez que eu precisar criar uma tabela nova no meu banco de dados, eu vou criar uma tabela nova. Então aqui é um modelo de uma entidade, né, para vocês, né? Aqui é uma entidade de grupos de clientes, né? E aí ela tem algumas propriedades, né? Bom, o namespace é o nome do meu projeto, né? Esse aí eu tirei de um projeto de gerenciamento de contratos, né, que eu tenho. Então eu tenho que ter um grupo de clientes, tá? E aí a partir daquele grupo de clientes eu criei essa entidade que está representando, olha só, essa table, tá? Vocês estão vendo aí que tem aí table grupos, né? Esse table grupos é o que? É o nome da minha tabela lá no meu banco de dados. Aí eu crio uma classe, tá vendo? Public class grupo, tá? Isso aí é uma classe que pública, por quê? Porque várias partes do meu sistema vai necessitar acessar essa classe. E aí eu começo a ter aí as propriedades dela, né? Então olha só, eu tenho a tabela grupo, aí ele vira uma classe, vira uma entidade grupo dentro do meu software, e aí eu começo a ter as propriedades ou os atributos, né? Cada coluna do meu banco de dados é um atributo que eu vou ter. Por padrão, toda vez que criamos uma tabela, a gente deve ter um campo ID, tá? Esse campo ID de identificação. Qual a ideia desse campo ID? Para permitir que eu consiga ter um campo-chave quando eu precisar fazer uma alteração, quando eu precisar fazer uma exclusão, eu não corro risco de mexer em mais de um campo por vez, tá? E aí eu tenho a segunda propriedade aí é o grupo cliente, tá? Isso aí, esse formato que está escrito com as iniciais de cada palavra em maiúscula, isso aí faz parte do manual de boas práticas da programação, né? Então eu bato o olho e identifico que isso aí é uma palavra composta. Isso aí podia ser descrição do grupo, nome, somente grupo, mas eu gosto de explicitar, eu sempre digo isso para vocês, que se não está claro deve ser explicitado. Se eu precisar em algum outro momento trabalhar com mais de um modelo dentro da mesma visualização, então eu preciso conseguir separar isso daí, tá? Então eu bato o grupo cliente e identifico facilmente aí que ele faz parte do grupo cliente. Aí eu tenho alguns parâmetros, né, dessa propriedade cliente. Notem aí que eu coloquei aí ela como requerida, né? Ou seja, eu não posso ter uma propriedade, um grupo cliente vazio, e o tamanho máximo 50, né, 50 caracteres, né? Tenho também aí os tipos, né? Notem que o tipo ID é do tipo int, de inteiro, e o tipo grupo cliente é do tipo string, né, textos, ok? Então isso basicamente aí é uma entidade, certo? Se eu tivesse outras entidades na minha aplicação, né? Por exemplo, um login, né? Vamos demonstrar uma entidade de login, tá? Então, a mesma coisa, eu vou ter aí as propriedades da minha entidade login, né? Olha só, visualizando aí, eu passo a ter agora as propriedades da minha entidade login, né? O que ela está me mostrando? Que esse usuário login, ele tem aí um ID, um nome, um login e-mail e uma senha. Nota que essa estrutura, né, ela tá tudo com alertas aí no início, na primeira letra de cada um deles, tá? Porque que eu não estou respeitando as regras adequadas da programação, as regras de boas práticas, né? Eu estou cometendo uma violação de nomenclatura, né? Por que eu estou cometendo uma violação de nomenclatura? A boa prática pede que todo campo
toda variável ela comece aí com uma letra maiúscula, né? Então, por isso que eu tô aí eu tô cometendo aí uma violação, né? O mundo correto, o modo correto de se fazer isso daí é nomeando certinho, né? No caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, fazendo aí uma organização desse jeito aí que está agora em tela para vocês, tá vendo? Eu tenho agora o campo ID, o campo login, e-mail, o campo senha e o campo data cadastro. Eu posso usar esse underline para fazer a separação das palavras, ou eu posso aí fazer como eu fiz aí no data cadastro, né? Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, próxima coisa que eu tenho, depois da model, eu tenho o controller, né? O que é o controller? O controller faz, ele serve como uma ponte, né? Entre o que está no meu modelo e o que está na minha view. Nota que nada acessa diretamente o banco de dados, com exceção da camada de modelo, ela é a única que conversa com o banco de dados. Nota aí nessa figura que a view só está relacionada com o usuário, né? Tá vendo ali o carinha na frente do computador? A view fala com o usuário, o modelo fala com o banco de dados e o controlador conversa com a view e com o modelo. Tá? Então ele busca coisas no modelo, leva para a view, ele pega coisas da view, por exemplo, se o usuário digita um login, se ele digita um nome, se ele digita um endereço, ele tira da view e posta no banco de dados. Tá? Então o controller, na verdade, ele cuida de todas as regras do negócio. Tá? É através do controller que eu consigo visualizar as regras de negócio, as validações, né? Fazer uma pesquisa, fazer um cadastro, fazer um CRUD, né? O CRUD o que é? Né? O CRUD é uma brincadeira com as iniciais das 4 operações básicas aí de um banco de dados, né? O create, o read, o edit e o delete, né? Delete, na verdade, né? Criar, ler, editar e excluir, né? Ou alterar e excluir, né? Então a gente pega aí do inglês e faz aí uma palavra CRUD, né? Que são as 4 operações que nós podemos fazer no banco de dados. E a view, né? A última camada aí do nosso modelo, né? do nosso paradigma, é a view, que é ela que faz a interação com o usuário, né? Então, por exemplo, quando nós fazemos aí quando nós visitamos um site, quando nós visitamos aí alguma uma aplicação web, por exemplo, o que nós estamos visualizando? Nós estamos visualizando uma view, nós estamos visualizando uma tela. Opa, entrou um fantasma aqui. Nós estamos visualizando uma tela que está fazendo uma interação com o controller e trafegando essa informação entre o banco de dados e o controle. Então o controle faz essa ponte, cuida das regras do negócio, tanto injeta quanto pega informações no banco de dados, e ele também apresenta informações para o usuário e recebe interações do usuário. Tá? Essa aí é o paradigma do Model, View e Control, né? Então aí novamente, né, em resumo, o modelo ele representa a lógica do negócio, ele armazena as entidades e ele pode interagir com a base de dados, certo? A visão ela é responsável por exibir as informações ao usuário e aonde acontece a interação com o usuário final. E o controle ele faz todo esse tráfego de interações. Ele controla o que o usuário fez, né? Por isso justamente controller, né? Ele não deixa o usuário cometer um equívoco, ele gerencia a informação para o usuário, ele faz a ponte do usuário com o banco de dados, tá? E envia essa visão, essas ações para o modelo e para a view, e aí realiza-se as operações que são necessárias, né? Resumindo aí tudo, a regra de negócio, por que a gente coloca ela na classe modelo, né? Ela que vai controlar tudo, né? Ela que vai fazer essa interação, ela que controla
toda a conversa. Eu não tenho acesso direto ao banco de dados, isso que é muito importante, né? E eu também não tenho como usuário acessar diretamente o banco de dados, até porque a gente vai fazer algumas regras de proteção, ok? Esses slides eu estou disponibilizando todo, tá? Eles estão indo dentro dos conteúdos das aulas como material complementar, então vocês podem aí ter acesso a eles a qualquer momento, ok? Bom, vamos lá, vamos praticar um pouquinho, né? Vamos entender pelo menos algumas coisas, tá? Então eu gostaria que vocês criassem aí um novo projeto, tá? Eu vou trazer aqui o meu Visual Studio, tá? Através do meu Visual Studio eu vou criar um novo projeto do tipo aplicação ASP.NET Framework, ok? Eu ainda utilizo o Net Framework. Próxima. O nome da minha aplicação, né? Vou colocar aqui aula 1 da FAT, certo? Eu escolho onde eu quero salvar. Eu já tenho algumas pastas aqui que eu criei. Vamos criar aqui uma pastinha nova chamada aula 1 FAT, certo? Abri a minha pasta, selecionei ela, ok? Nome da minha solução. Aqui aquilo que a gente estava falando sobre a versão do framework que eu vou utilizar, tá? Posso utilizar 4.7, não tem problema nenhum, mas isso também pode ser modificado depois, tá? Eu vou colocar aqui a 4.6 e daqui a pouco eu ensino como é que faz a alteração dessa versão, certo? Vou criar aí o meu projeto. Aqui o que eu costumo fazer, né? Então, eu particularmente, vai entrar uma tela aí para vocês, vamos visualizá-la. Opa, traz a tela de volta. Não. Vamos lá. Aqui. Eu gosto de usar aplicação em MVC, mas eu não gosto de utilizar de cara o modelo MVC. Eu prefiro utilizar um modelo vazio, tá? Por que eu gosto de utilizar um modelo vazio? Eu gosto de utilizar o modelo vazio para ele não exagerar e não trazer pastas que eu não vou utilizar na minha aplicação, tá? Eu acho que ele exagera e ele traz muita coisa inútil, tá? Muita coisa que a gente pode adicionar na mão. E até porque é legal também a gente ter o conceito aí de como fazer algumas coisas, né? Não ficar tão amarrado aí somente a questão do MVC e saber utilizar somente o modelo padrão. Então eu gosto particularmente de fazer este modelinho aqui, né? Eu uso o modelo vazio, tá? Vou redimensionar aqui que ficou um pouco grande. Olha lá, modelo vazio, ok? E eu utilizo aí, olha que ali do lado direito, onde adicionar as pastas principais e referências, eu utilizo para que ele crie as pastas como MVC, né? Então eu uso o modelo vazio, pastas MVC, certo? Então, dando continuidade aqui, tá? Criei aí no modelo MVC, ele está criando aí o meu projeto, tá? Ele está trabalhando aí na criação. Só aguardar um minuto. É que nem todo recurso, quando ele cria algum recurso fora de janela, ele acaba não exibindo para a gente, tá? Mas ele tá criando aí. Deixa eu só voltar aqui para a janela que ele acabou perdendo aqui o fio da meada. Ok. Então aí, basicamente, eu tenho uma estrutura de View, Model e Controller, tá? O que eu tenho aí? Olha aí do lado direito que eu tenho as estruturas de pastas, né? Eu tenho as pastas Controllers, onde vão ficar todos os controladores da minha aplicação. Eu tenho a pasta Models e eu tenho a pasta Views, ok? Então eu tenho aqui, né, a pasta Controller, certo? A pasta Modelo e a pasta View.
além de outros arquivos que, conforme forem sendo necessários, a gente vai aí estar utilizando aí no decorrer do nosso curso, tá? Então eu tenho também um arquivo que é extremamente importante, que aí é o arquivo webconfig, né? Então aí o webconfig ele tem várias configurações padrão, né? Observe que ainda não tem quase nada, isso aqui é o que vem já com o padrão dele, apenas de iniciar as especificações de linguagem, né? C#, CS de C#, o C# por extenso, né? E qual a extensão relacionada aí com o compilador, tá? O que a gente vai fazer aí de início só para entender como é que isso funciona e a gente vai dar prosseguimento aí na próxima aula, né? Então como é que eu faço para criar um modelo, tá? Então para mim criar um modelo, eu venho aqui na minha pasta modelo, com o botão direito eu vou clicar em adicionar e vou pedir para criar uma nova classe, tá? Eu vou nomear a classe como usuários, tá? Eu vou nomear a classe como usuários, certo? E aí apareceu aí a minha classe criada. Então vamos colocar aqui algumas propriedades aí para a classe usuário, né? Então lembrando que se digitar prop tab 2 vezes, ele já traz aí a string completa, né? De como criar uma variável. Vou criar aqui um campo ID. Se eu não quiser fazer daquele jeito, eu posso digitar tudo, né? Nome. Só que é mais simples colocar o tab, né? Todas as propriedades que eu vou usar. Prop, string, e-mail, prop, tab, string, senha, ok? Vamos colocar, por exemplo, aqui, vamos marcar que o nome é um campo required. Observe que ele vai aparecer aí um errinho, certo? O que está fazendo? Ele está esperando eu adicionar a classe de Data Annotations, né? A partir desse momento, eu tendo a classe Data Annotations, eu já não tenho mais problema com isso daí, tá? Eu vou criar aqui também, um pouquinho antes aí do nome da classe, como nós vamos utilizar o Entity Framework, porque ele facilita bastante, eu já vou especificar também qual vai ser o nome da minha tabela no banco de dados, ok? Então eu coloco aí table, né, abre parênteses, vamos chamar essa tabela de usuários, ok? Também ele está dando um erro porque ele está esperando eu adicionar um using, né? Olha lá, data annotation, esquemas, olha lá, ele adicionou esses using, né? Se eu tirar esse using daqui, ele vai dar erro, né? Olha lá, ficou a cobrinha aí. Se eu voltar ao using, ele some aí o erro, certo? Então, os campos que eu quiser como obrigatório, eu simplesmente venho e defino eles como obrigatório. Os campos que eu quiser como opcional, eu simplesmente não preciso preencher, que ele vai entender que é um campo obrigatório. Eu posso especificar outras propriedades também. Eu posso especificar aqui, vamos dizer que eu quero para o campo nome, um max length, né, que é o que? O tamanho máximo de 120, por exemplo. Né? Às vezes o pessoal pergunta para mim, nossa, Diabo, mas isso é exagerado, por que você coloca 120 no campo nome? Eu uso como base os parâmetros da nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica ela deixa até 120 caracteres no nome. Nome, endereço, então eu exagero mesmo, eu ponho 120, prefiro que ele sobre do que ele falte, tá? Eu evito dores de cabeça futuro. Isso aí não dá grande comprometimento em termos de banco de dados, né? Então eu posso fazer isso com tranquilidade. Outra coisa que eu posso configurar aqui é o display name. O que quer dizer o display name? O display name quer dizer como que eu quero que o meu usuário... Opa, escrevi errado aqui. Display name igual, certo? Nome do usuário. Ou, vamos deixar aqui, nome da pessoa, só para a gente não confundir. Isso aqui é como vai aparecer essa informação na tela, tá?
Tudo isso aqui se refere ao campo nome, tá? Ó, eu vou marcar porque isso aqui eu vou mandar juntamente com o material adicional de aula. Indica que o campo é obrigatório, tá? Limita o tamanho máximo do campo, tá? E aqui é o rótulo do campo, ou seja, a mensagem em tela, certo? Tamanho, certo? E aqui é o nome do campo, ok? Lá no banco de dados, certo? Tudo isso aqui se refere ao campo nome. Se eu quiser repetir no campo e-mail, eu posso fazer a mesma coisa, né? Então eu posso pôr que ele é requerido, ou seja, que ele é obrigatório. Eu posso colocar o tamanho máximo para ele também. Vamos colocar aqui de 120, tá? Vamos colocar aqui um display, certo? Name. Vamos colocar aqui e-mail, super criativo, né? Mas o que eu vou fazer? Fazer uma formatação mais bonitinha para ele, né? O campo senha, obviamente que é obrigatório, certo? Posso determinar um max length menorzinho para ele, vamos por aí senhas de no máximo 20 caracteres, certo? E aqui o meu display name igual a senha. Poderia pôr, por exemplo, um outro campo aqui. Vamos colocar mais um campo aqui antes do campo senha. Vamos colocar aqui o campo username, certo? Eu quero ter o nome da pessoa e o campo username, né? Ficou bonito, né? Eu tenho username no lugar e password. Então vamos deixar assim, vamos padronizar. Password. Depois eu quero demonstrar para vocês aí como é que fica no banco de dados e como é que fica na tela, tá? Então o username eu também vou pôr aí como requerido, ok? Max length. Então veja, aqui não é o e-mail, aqui é o usuário. Então vamos pôr aí um username de no máximo 20 caracteres, certo? E aí eu posso fazer também aqui o meu display name, ok? Nome do usuário. Então basicamente isso aqui é a forma de se criar um modelo. Vou salvar, vou dar um build, né? Vou compilar a solução para ver se ele não vai mostrar nenhum erro, certo? E ele não vai trazer nenhum erro aqui nesse momento, certo? Olha aí, compilação com sucesso, erro 0, falha 0, que beleza, isso é sinal que deu tudo certo até agora. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula aí de uma revisão já do que nós já tínhamos discutido em sala. Isso aí já é a primeira aula aí sobre os modelos. Então o que eu recomendo aí que vocês comecem a pensar? Basicamente o que vocês querem colocar aí como modelo nas suas aplicações. E aí você vai adaptando esse código que eu vou passando para a tua realidade, para a tua necessidade, e dessa forma a gente consegue fazer uma aplicação aí web bem bacana e bem legal, certo? Bons estudos. Eu sempre recomendo aos meus alunos que repitam várias vezes o código. A melhor forma de se aprender programação é pegando códigos prontos e tentando modificar. Então eu estou mandando aí todo esse pacote. Eu já mandei, na verdade, esse pacote, tá? Esse pacote aí vocês já receberam aí anteriormente. Compartilhei com vocês lá no grupo. Qual que é a ideia disso daí? Agora é explicar passo a passo tudo o que está se acontecendo, né? Então a gente vai alternando entre a teoria e a prática, e aí até a gente conseguir fazer uma aplicação completa. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.